Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo completo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Um dos fundamentos da Constituição Federal do Brasil é a dignidade da pessoa humana. A partir deste pilar, uma pessoa pobre e vulnerável que furta um alimento para saciar a sua urgente fome, normalmente é isento de culpa. É proibido ultrapassar os limites de velocidade e também passar no farol vermelho, mas uma ambulância não obedece essa regra em favor de poder salvar uma vida, porque ajudar o próximo está acima da lei. É proibido também faltar na escola ou no trabalho, mas se você vai consultar um médico, cuidar da sua saúde, tudo bem você faltar e para isso você envia um atestado. É inevitável. Uma lei vai ser superior ou mais importante do que a outra. E a maior lei que existe é o amor. Quero ler com você Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 21, a autoridade sobre o sábado. Acompanhe na sua Bíblia a tradução ACF. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Para começar, vamos comentar do versículo 1 ao 8. Havia 3 coisas que distinguiam o povo judeu dos gentios: guardar o sábado, a circuncisão e não comer carne impura. Este é um comentário interessante do Beacon, eu vou deixar aqui a referência. Vamos analisar com mais detalhes esse trecho da palavra de Deus.
Quando nós lemos aqui colher espigas, não é uma referência a milho, tudo bem? É uma referência a trigo. Nós estamos acostumados a, quando falar espigas, falar de milho, né? Falar de milho, mas aqui é uma referência a trigo. Então esse é um ponto interessante que nós vemos aqui, para você imaginar, eles estão colhendo ali trigo e não milho. O quarto dos 10 mandamentos diz assim, eu quero citar para você Êxodo 20, do versículo 8 ao 10, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, seus escravos, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Então, aqui nós vemos que as pessoas não deveriam trabalhar, os cidadãos não deveriam trabalhar no 7º dia, no sábado, tá? Vamos lá. O mandamento de guardar o sábado tinha 4 propósitos principais no mínimo, tudo bem? Eu separei aqui por que Deus colocou esse mandamento de não trabalhar no sábado. Em primeiro lugar, Deus ele queria que o povo judeu se lembrasse que Ele é o Criador do universo e da obra, da criação que foi feita em 6 dias, conforme está em Gênesis, e que no 7º dia Ele repousou, tá? Então seria uma lembrança da criação de Deus. Toda semana eles lembravam dessa criação, de que Deus é o Criador dos céus e da terra, do universo, na linguagem de hoje, tá? Segundo motivo, conceder às pessoas um momento de santificação, repouso e restauração. Então era um momento para eles se santificarem, era um momento para eles repousarem, era um momento para eles se restaurarem, sabe? Restaurar a energia, todo mundo precisa disso, né? Eles precisavam disso também. Os hebreus haviam sido escravos e precisavam aprender a desfrutar, inclusive os seus escravos e os seus animais. Leia, por exemplo, vou deixar aqui, Deuteronômio 5, do 14 ao 15. Então, pense só, os hebreus estavam com o hábito de trabalhar muito, trabalhar muitas horas. Então, Deus coloca esta regra, esta lei, principalmente para o benefício, para que aquelas pessoas pudessem descansar. Não apenas os judeus, como também os seus animais, como também os seus escravos, como também até mesmo os estrangeiros que estavam diante deles. Então, Deus coloca essa regra para um propósito de repouso, principalmente, para que eles pudessem ali, descanse o seu corpo, descanse a terra, descanse os animais. Então, esse foi um dos principais propósitos que Deus tinha feito ali ao criar o sábado. Mas nós temos também um quarto propósito, tá? O sábado era um símbolo da obra de redenção de Jesus Cristo. Todas as coisas que nós temos no Antigo Testamento, elas vão apontar para Jesus Cristo de alguma forma, tá? E o sábado não é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Começando a nova criação, Jesus entrou em Jerusalém. Quando você está lendo aqui os evangelhos, então imagina aquelas pessoas lá na lei de Moisés há tantos anos, antes, tá? Então 1500 anos aproximadamente, tá? Antes do nascimento de Jesus, eles estavam lá guardando o sábado, e aquele guardar sábado era uma referência à obra de Jesus. Então Jesus ele começa, vamos dizer assim, entre aspas, uma nova criação. Jesus entrou em Jerusalém em um domingo. Ele vai ser morto na semana da paixão, ele vai ser morto numa sexta, tá? E depois de ser morto no sábado, o que acontece? O sábado inteiro fica sem ação alguma divina desta nova criação. Jesus repousou, vamos dizer assim, no sábado. Então, começa no domingo, ele entra em Jerusalém no domingo, morre na sexta, no sábado ele repousa, para no domingo ele começar a nova criação. Ali ele ressuscita. No domingo de manhãzinha,
Jesus ressuscita, tá? Então este sábado, repousar no sábado, Deus criar o mundo em 6 dias e repousar no 7º dia, era uma referência a Jesus. Deus colocar este 4º mandamento nos 10 mandamentos era uma referência à obra de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, não é? Que mensagem linda e maravilhosa. Deus é um poeta, Ele está sempre, a mensagem dele tem uma multidão de referências e de mensagens e de poesias escondidas, tá certo? Então aqui nós vemos aqui os 4 motivos. Lembrar que Deus criou o universo em 6 dias, conceder um momento de descanso, santificação e restauração para as pessoas, ajudar os hebreus a aprender a desfrutar, a descansar, porque eles eram escravos, tirar esse hábito deles e criar um novo hábito mais saudável. E em 4º lugar, era um símbolo da nova criação de Jesus Cristo. Entrou em Jerusalém no domingo, morreu na sexta, no sábado ele repousa, e no outro domingo, na outra semana, ele ressuscita, em meu favor e em seu favor. Graças a Deus. Bom, vamos lá. A lei permitia comer, esse comentário é importante. A lei permitia comer, mas não furtar em plantações do próximo. Isso está em Deuteronômio 23, 24 e 25. 23, versículos 24 e 25, tá? Então você está vendo aqui, imagina o cenário, eles estão caminhando, Jesus e os discípulos, e eles estão colhendo espigas, né, de trigo e comendo, fazendo ali um lanchinho, porque estavam com fome. E isso era permitido, isso não era um roubo. As plantações, a pessoa poderia sentar ali e colher aquilo que era para a sua alimentação própria. O que não podia era furtar, ou seja, colocar em uma bolsa e levar para casa. Não, isso não podia, isso era furto. Mas ir ali, se tivesse com fome, pessoas pobres, vulneráveis, necessitados, poderia ali fazer a sua refeição livremente, em uma plantação que fosse propriedade do outro. Isso existia na lei de Moisés. Nós vemos aqui, né, os julgamentos, o STJ, quando julga pessoas vulneráveis que estão ali em necessidade de fome urgente, eles furtam para comer, e mesmo assim eles são isentos de culpa, porque a dignidade da pessoa humana é um fundamento da Constituição do Brasil, tá bom? Então vamos lá. É um tema polêmico aos nossos olhos, que o nosso coração é duro e que parece ser injusto, mas aos olhos de Deus, a fome, a dignidade humana, a necessidade humana, a vida, ela está acima de outras leis. Então, por exemplo, se você está fugindo de alguém, é proibido você invadir propriedades particulares. Mas se você está fugindo de alguém está armado, querendo te matar, o que você vai fazer? Você vai invadir uma propriedade como uma fuga, você vai pular em um muro, né? Se um cachorro está correndo atrás de você, você vai pular o muro de alguém para poder proteger a sua própria vida, né? Então veja como a vida humana ela está acima. A vida humana ela está acima de outras leis. Mas vamos continuar aqui. Acho que você entendeu o princípio básico aqui. Jesus está usando esse princípio da vida humana, da necessidade, da dignidade humana, tá? Os religiosos tinham criado várias regras para o que podia ou não podia no sábado, fazendo um fardo insuportável para as pessoas. Então, para você ter uma ideia, havia 24 capítulos no Talmud, que era um capítulo de tradições dos religiosos, apenas para detalhar o que podia ou que não podia fazer no sábado, tá? Deus havia criado o sábado para o descanso, e os legalistas o transformaram em opressão. Que pena isso, quando a gente pega a palavra de Deus, que é algo a favor da vida, a favor do amor, a favor da bondade, a favor do benefício da vida humana, e nós transformamos eles em opressão, tá? Jesus argumenta usando o rei
ele disse, o rei Davi, você não viu que o rei Davi comeu o pão da proposição, né? Ele também diz a respeito do sacerdote, que acaba infringindo aqui a lei do sábado e está isento de culpa. E ele também usa uma expressão que está no profeta Oséias. Então ele usa um rei, sacerdotes e também um profeta. E é interessante e curioso dizer e afirmar que Jesus ele é rei, não só rei, mas rei dos reis. Jesus não é só apenas um sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote. E Jesus também veio como um profeta, um mensageiro de Deus, tá? Então Jesus utiliza essas três figuras que para os religiosos eram grandes referências, tá? O bom senso diz que uma regra é mais importante que outra. Davi e os sacerdotes violaram uma lei por outra mais importante. Então, aqui nós vemos que a fome, a dignidade humana, a necessidade humana, a vida, ela está nos pilares, tá, de qualquer lei humana. E aqui aconteceu com Davi e os sacerdotes, tá? O amor, um comentário do Beacon, vou deixar aqui a referência da página. O amor é a lei mais importante do universo e anula todas as outras. O amor, comentando a respeito desse episódio, o Beacon deixou aqui este comentário bom. O amor é a lei mais importante do universo e anula todas as outras. E eu vou deixar também uma frase do Agostinho que diz assim: ame e faça o que quiser. Olha que expressão simples e poderosa. Faça o que você quiser, você é livre, desde que esteja sobre o amor. Ame e faça o que você quiser. Acho que está claro, né? O texto misericórdia quero e não sacrifício quer dizer que Deus prefere ações de amor ao sacrifício de animais. Então esse texto, quando Oséias recebe essa revelação do Espírito Santo e deixa ali registrado, ele quer dizer isso, nesse primeiro momento. Deus prefere ações de amor do que sacrifício de animais, tá? Agora, nos dias de hoje, como esse texto é para mim e para você? Nos dias de hoje quer dizer, estou dando um exemplo, tá? Estou dando uma aplicação mais prática para os dias de hoje. É mais importante não julgar precipitado, que era algo que os fariseus, os religiosos estavam fazendo aqui, perdoar e agir com bondade, do que, por exemplo, louvar em um culto, ser dizimista, ter vestes que aparentam uma santidade exterior, frequentar ali, ser rígido em frequentar todos os cultos, ou até mesmo ter uma vida de jejum ou oração. Não julgar precipitado, ter um coração livre de mágoa e agir com bondade com o necessitado e com o pobre, com os idosos, com os que estão nos asilos, com os que estão nos orfanatos, com os que estão presos, com os que estão com necessidade, desabrigados nas ruas. É mais agradável a Deus agir com bondade, perdoar as pessoas que nos ofenderam e não julgar o outro precipitado segundo a aparência. Tem maior valor a Deus olhar aos olhos sobre a ótica de Deus do que ser rígido com o culto, ter vestes de aparência religiosa e ter ali a sua vida de atividades religiosas como jejum e oração. Para Deus é mais importante essas ações de amor, tá bom? Não estou retirando aqui o valor da oração, nem do jejum, nem do estudo da palavra. Pelo contrário, isso é muito importante. Mas que nós possamos fazer isso com o nosso coração limpo de mágoa, com o coração pronto para perdoar, tá certo? Jesus, falando sobre isso, disse: se você vai até o altar dar a sua oferta e lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixa ali a oferta, vai primeiro reconciliar-te depressa com o seu irmão, depois vem e dá ali a sua oferta. Veja isso como é importante, tá? Acho que se encaixa bem esse texto aqui. O Novo Testamento não obriga o cristão a guardar o sábado, assim como o sacrifício de animais e a circuncisão eram símbolos cumpridos em Jesus Cristo. Deixo aqui algumas referências
principalmente dos escritos de Paulo e também Hebreus, que demonstram, se você tiver interesse, leia aqui esses textos. Então, o cristão de hoje não está obrigado em guardar o sábado, assim como também não está obrigado a se circuncidar, e também não está obrigado a restrições alimentares, e também não está obrigado a sacrifícios de animais, tá bom? Todas essas eram leis que foram cumpridas em Jesus Cristo, tá? Eu concluo aqui esse trecho. O legalismo escraviza e oprime, mas o amor é suave e leve. Essa é uma característica do amor que eu e você precisamos entender. Cuidado para não viver uma vida rígida com regras e mais regras, com o propósito de condenar os outros que optaram por não seguir esses preceitos, sabe? Às vezes as pessoas têm o prazer, elas são rígidas em obedecer às regras, não com o propósito de ser ali fiel e agir com amor, mas com o propósito de se considerar superior ao outro. É muito comum isso. Eu obedeço às regras para que eu possa ter munição para poder apontar o dedo para o outro. Examine o seu coração, que eu também faça isso e possamos obedecer com o propósito de amor a Deus e ao próximo, tá? Vamos lá. Nosso trabalho é ensinar a verdade em amor, convencer as pessoas do pecado. É um trabalho do Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele e que eu e você possamos fazer o nosso trabalho, que é ensinar em amor, e também com o nosso exemplo e com a nossa vida. Vamos comentar agora do versículo 9 ao 14. Jesus está em uma sinagoga, congregação ou templo ou uma igreja, como nós chamamos hoje. E quando ele é questionado se é lícito curar em um sábado, e eles fizeram esta pergunta com o propósito de o acusar, de o pegar, ter um motivo de acusar Jesus. Quando ele é questionado a respeito disso, ele não apenas declara, sim, é lícito fazer bem no sábado, como Jesus também cura um homem que tinha uma das suas mãos mirradas ou atrofiadas. O grego literalmente significa uma mão seca. Vamos entender detalhes desse trecho da palavra de Deus. O argumento de Jesus é que todos ali salvariam uma ovelha que caiu em um buraco. Por que não poderia salvar um ser humano, uma pessoa? Então, veja, se um animal qualquer cai em um buraco ou em qualquer outro tipo de acidente, e num dia de sábado, aquelas pessoas, o judeu, ele pode ir lá e salvar aquele animal, porque não poderia curar um doente? Então, veja como regras legalistas, elas perdem o bom senso. É esse o ponto aonde elas passam a sufocar o amor e passam a ser legalistas, tá? O argumento de Jesus é bem simples e calou seus inimigos. A expressão para o acusarem deixa claro que a motivação da questão dos religiosos não era para aprender, mas para encontrar ocasião para acusar e matar Jesus. Então veja, normalmente nós fazemos perguntas para obter respostas e adquirir conhecimento, né? Ter um novo conhecimento. Nós perguntamos porque não temos conhecimento e queremos saber qual é a verdade, a opinião do outro a respeito disso. Mas aqui, a motivação da questão deles era uma motivação má. Eles queriam encurralar Jesus em um dilema. Eles queriam ter um motivo para matar Jesus. Eles queriam ter um motivo para condenar Jesus. Eu e você temos que examinar e ver as motivações das nossas questões, tá? Eles não estavam na sinagoga para adorar e ouvir a palavra, mas para criticar. Veja isso. Então eles estavam em um lugar de adoração a Deus. Eles estavam em um lugar de ensino da palavra. Eles estavam em um lugar onde tinha como propósito glorificar o nome de Deus. Mas ao invés de eles prestarem atenção no ensino ou de estarem adorando, eles estavam lá tentando encontrar a ocasião para condenar e criticar o outro. Então vamos pegando aqui para a gente poder entender o caráter
e a situação dessas pessoas, e até mesmo aprender com isso para não acontecer isso na minha vida, na sua vida. Como por exemplo aqui, claramente, se nós estamos em um culto, nós estamos lá para ver como as pessoas estão vestidas, para ver se as pessoas estão conversando, para ver se o louvor está alto, se o microfone está baixo, para ver se a pregação está muito maçante, ou se o pregador está gritando demais, ou nós estamos lá para aprender, né? Isso fala comigo e com você. Vamos lá. Marcos relata esse acontecimento, está em Mateus, Marcos e também em Lucas. E Marcos relata que os religiosos se reuniram com os herodianos para como matar Jesus. Se reuniram para planejarem como matar Jesus. E detalhe importante, os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos. Mas agora eles se unem para planejar o mal. Marcos 3:6. Então veja que nível eles estavam, meus irmãos. Pessoas que eles não se davam bem, eram oposição com relação a um pensamento. Agora eles se unem para planejar o mal com relação a Jesus. Então veja a que ponto eles chegaram, a que ponto eles estavam tramando. O nível de caráter maldoso estava dentro do coração desses religiosos, legalistas, tá? Vamos lá. Observe a cegueira. Olha que interessante isso. Eles ficaram irados por Jesus curar uma pessoa que sofria no sábado. Eles ficaram bravos com Jesus. Jesus curou um homem da mão mirrada e eles ficaram irados ao ponto de querer matar Jesus. Mas eles tramaram matar um inocente no mesmo dia. Então, eu fico bravo por você curar alguém em um dia que eu acredito que não deve fazer isso, mas nesse dia que eu estou criticando você, eu estou planejando matar alguém inocente. Olha a cegueira, o nível deles, tá? Por isso que realmente não julgueis, para que não sejais julgados. Retire a primeira trave dos seus olhos, para depois cuidar do cisco do olho do seu irmão, né? Lucas detalha 3 vezes que o homem doente obedeceu. Então, ele se levantou, ele veio para o meio e ele estendeu a mão. Está em Lucas 6, do 8 ao 10. Então, Jesus primeiro pede para ele se levantar, depois pede para ele vir para o meio. Olha, deve ter alguma mensagem aqui pedindo para ele vir para o meio. Sabe, o lugar daqueles que são deficientes fisicamente, deficientes físicos ou mentais, não é, sabe, nas extremidades da sociedade. Não é um refúgio, não deve estar separado, deve vir para o meio, deve vir para o centro. Sabe, enquanto os discípulos estavam querendo um ser maior que o outro, Jesus, ele pega uma criança e coloca no meio deles. Então, é necessário a igualdade, criança ou adulto, negro ou branco, magro ou gordo, sabe, cabelo liso ou cabelo cacheado, com deficiência ou com um corpo saudável. Em todos os cenários, todos são iguais perante Deus, tá? Então, Lucas detalha aqui, esse homem, ele obedeceu 3 vezes. Jesus primeiro pede para ele se levantar, depois pede para ele vir para o meio e depois pede para ele estender a mão. Dependendo da pessoa, falar, não vou me levantar, não vou vir para o meio, eu vou me expor, eu tenho vergonha, né? Então vamos lá. É muito comum pessoas com deficiências físicas sofrerem também de autoestima baixa, traumas e bullying. Esse mundo e as pessoas podem não te valorizar se você tem uma dessas situações, mas Deus te ama como um filho. Então, as pessoas que sofrem com uma deficiência física ou mental, ou que tem até mesmo algum defeito sabe, físico, nas pernas, nas mãos, no rosto, defeito entre aspas, né, que foge do comum, que é incomum, que é especial, vai ter uma autoestima baixa. É comum acontecer isso. É comum também
sofrer bullying com relação a isso e isso ocorrer muitos traumas, né? Na infância, da adolescência, até mesmo na fase adulta. Então, primeiro ponto, na aplicação eu quero falar um pouquinho a respeito disso, mas o primeiro ponto que eu antecipo é: Deus ama você. Deus ama você e Ele te ama como um filho especial, um filho valoroso, tá bom? Vamos andar. Bom, antes de julgar os outros, precisamos examinar as motivações dos nossos próprios corações. Examinar a si mesmo, tá? Quando os rituais e as regras começam a sufocar o amor, quando os rituais e as regras começam a sufocar o amor, é preciso rever e voltar ao início, pois o amor a Deus e às pessoas é o fundamento de tudo. Vamos comentar agora do versículo 15 ao 21. Jesus, sabendo que eles planejavam matar, Jesus sai dali, abandona aquele lugar. É uma tragédia quando o único que pode nos salvar não ser bem-vindo em nossa vida. Jesus sair do nosso meio é o pior de todos os julgamentos. Vamos ver alguns detalhes desse trecho da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui dois contrastes. Em contraste com os religiosos que procuravam matar Jesus, parece que Deus compensa. A multidão seguia Jesus. Então, enquanto alguns queriam matá-lo, a multidão o seguia. Esse é um primeiro contraste interessante que nós encontramos no texto. Um segundo contraste é: os religiosos oprimiam as pessoas, mas Jesus curou a todas, diz o texto. Curou a todas. Enquanto os religiosos estavam oprimindo, estavam condenando, estavam fazendo mal para as pessoas. A Bíblia diz em outro texto que eles colocavam fardos pesados nas costas dos outros, mas que não encostavam um dedo para ajudá-los. Jesus curou a todos. Esses são dois contrastes que nós encontramos aqui. Vamos lá. Quando você lê esse texto, do versículo 15 ao 21, tá? O principal assunto desse trecho é o desejo de Jesus de evitar a publicidade. Ele curava as pessoas, e aí eu leio aqui na NTLH, e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. E mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Tradução NTLH. Ou seja, ele curava as pessoas e falava: não conte para ninguém ao meu respeito. Eu não posso espalhar. Você não pode espalhar essa notícia para ninguém. É segredo, é secreto. Por que Jesus fazia isso? Por pelo menos 3 motivos. Pelo menos 3 motivos. Vamos citar aqui. Em primeiro lugar, que o ministério de cura não atrapalhasse o ministério mais importante, o de ensino. Marcos 1:45. Meus irmãos, o ministério mais importante de Jesus não era o de cura e de libertação. Fazia parte. Mas o ministério mais importante de Jesus era o de ensino. A preocupação número 1 de Deus está com que nós, cristãos, filhos de Deus, tenhamos uma vida santa, uma vida de obediência. Quando você vai olhar, por exemplo, na oração do Pai Nosso, é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É óbvio que nós não estamos orando para Deus santificar o nome dele, porque o nome dele já é santo. Como eu santifico? Por que eu estou orando para Deus santificar o nome dele? De que forma isso? Por meio da minha própria santidade. A minha santidade santifica o nome de Deus, tá? Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos pedindo por santidade. Santidade é para nós, para que o nome de Deus venha a ser glorificado por meio das nossas vidas. Em outras palavras, na palavra de Jesus, ele disse que vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, o primeiro motivo é para que o ministério de cura não atrapalhasse o ministério de ensino. O segundo motivo é para evitar uma revolução da população contra Roma, antecipando sua morte. Se Jesus espalhasse rápido isso, ele ia causar uma revolução. Em João 6,15 nós vemos que o povo queria colocar Jesus como rei à força. Então Jesus queria evitar esta revolução.
Em terceiro lugar, despretensão e modéstia seriam características do Messias. Este é um dos principais assuntos aqui desse trecho da palavra de Deus. Despretensão, modéstia. Eu não quero fama, não quero status, eu não uso os mesmos métodos que este mundo utiliza para propagar, tá? Então, esses eram os 3 motivos porque Jesus não queria que as pessoas, proibiam as pessoas de compartilhar aquelas curas. Esses 3 motivos. Vamos lá. Nesse trecho nós vemos uma citação de Isaías 42, do versículo 1 ao 4. Nós vemos uma citação aqui. E nessa citação de Isaías, nós vemos 7 características que eu quero mencionar para você aqui, do verdadeiro Messias, que estava lá em Isaías. Lembrando, Isaías viveu e escreveu o seu livro, em 700, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Incrível, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa profecia que está aqui presente, que Mateus cita Isaías, tá? 42, do 1 ao 4. Ele diz: Jesus é servo e filho. Ele está querendo, a primeira característica do Messias verdadeiro é que ele seria servo e filho, no sentido de total obediência à vontade do Pai. O servo obedece, o filho também, o bom filho também. Coloquei aqui um comentário do Bacon, que ele diz: a palavra servo é pais, se pronuncia assim, que pode significar tanto servo quanto filho. Então essas 2 características estavam acumuladas em Jesus, tanto servo quanto filho. Em primeiro lugar, Jesus era servo e filho. Em segundo lugar, Jesus é amado. Leia aí o texto, tá? De Mateus, que é uma citação de Isaías 42, e você vai ver, Jesus é amado e sua obediência alegra o coração do Pai. Deus fez essa mesma declaração no batismo de Jesus, em Mateus 3,17. Então, quando ele está dizendo, ele é o meu amado, e o meu coração se compraz nele, né? Em quem me compraz, então, em quem alegra o meu coração, tá? Então, Jesus é amado e a sua obediência alegra o coração do Pai. Em terceiro lugar, o poder de Jesus vem do Espírito Santo. Veja aqui no texto que estava falando que colocarei nele o meu Espírito, né? O poder de Jesus vem do Espírito Santo. João Batista testificou em Mateus 3,16: viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, uma das características do verdadeiro Messias é que teria o Espírito de Deus. Em quarto lugar, o Evangelho do Reino já alcançou todas as nações e gentes. Hoje, por meio da comunicação, dos meios de comunicação, da internet, da televisão, do rádio, o Evangelho já se espalhou. E aqui nessa profecia de Isaías estava dizendo que seria proclamado isso, tá? Quarto lugar. Em quinto lugar, a expressão aqui, que está em Isaías aqui, em Mateus cita também, a expressão que diz: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pela sua voz, que é o versículo 19, informa que o Messias não estabelecerá o seu reino com violência, com brigas, com gritos, com discursos populares, mas com despretensão e modéstia. Então esse versículo 19 é o versículo chave aqui desse trecho, porque ele diz: olha, a maneira com que esse Messias, esse rei escolhido, esse servo e filho, ele vai vir, não vai ser clamando, não vai ser gritando nas ruas, não vai ser com briga, não vai ser com violência, pelo poder do Espírito Santo, tá? Vamos lá. Sexto, a ilustração não esmagará, tá? Sexto, isso mesmo. A ilustração não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, expressão, né, incomum para o nosso português, até que faça triunfo e juízo, tá? Do que está falando aqui? Só para a gente entender, tá? Fala de um galho quebrado. Então, cana quebrada é um galho quebrado. Estou usando a tradução da NTLH para a gente ter essa informação.
e também de uma luz fraca. Então, um morrão que fumega é a mesma coisa de uma luz fraca, tá? Tem esse significado. O que ele quer dizer com isso? Provavelmente seja uma indicação de que o Messias não desprezará nenhum pequeno ou fraco. Ou seja, um galho quebrado, vamos dizer assim, é algo inútil, né? Um morrão, como é que foi a expressão aqui? Um morrão que fumega. Ou há uma luz fraca. Essa luz está fraca. Então, de certa forma, é inútil. Pouca utilidade. Então, Jesus não vai desprezar uma pessoa que é pequena aos olhos humanos ou fraca. E eu anotei aqui um comentário do Spurgeon que eu acredito que se encaixa bem com isso, comentando exatamente essa expressão, essa ilustração. Jesus sustenta e perdoa aqueles que são desagradáveis a seus próprios olhos. Olha isso. Aquelas pessoas que são fracas e pequenas são desagradáveis aos olhos de Jesus, mas Ele sustenta e perdoa. Então, além disso, Ele deseja ligar a cana quebrada e soprar a fumaça do morrão, acendendo a chama da vida. Então, em outras palavras, Jesus não vai desprezar pessoas que são frágeis, que tem ali um pequeno arrependimento. Ele vai aproveitar aquela pessoa. Como foi esse homem da mão mirrada, né? No trecho anterior, talvez que estava na extremidade da sociedade, Ele está chamando: vem para o meio, que eu tenho uma grande obra sobre a sua vida. Também essa palavra é para mim e é para você, que talvez nos sentimos desprezados, mesmo que seja como um galho quebrado, ou que a nossa luz seja tão fraca. Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Nós podemos ser grandes aos olhos de Deus. Nós podemos ser grandes nas mãos de Deus e com a capacitação do Espírito Santo. Vamos andar. Em sétimo lugar, Israel rejeitaria o Messias, mas, eu cito aqui o texto, no seu nome os gentios esperarão. O último versículo, né? Jesus é o verdadeiro Messias. Então a gente conclui esse trecho. Vimos aqui 7 características do verdadeiro Messias, tá? E a gente conclui. Jesus estabeleceu o seu reino com métodos inversos deste mundo. Não através de publicidade, conflitos ou discursos populares que são, por exemplo, comuns aos políticos, que vêm estabelecer discursos populares, conflitos, né? Então essas são as maneiras deste mundo para se estabelecer. Não foi a maneira usada por Jesus. E é incomum, né? Isaías tinha dito a respeito disso. Mas através de uma mensagem, uma vida de sacrifício e do amor. Esses eram os fundamentos da maneira como Jesus veio estabelecer o seu reino. Hoje, não temos a proibição de não contar. Não é proibido para nós, né? Contar a respeito de Jesus. Pelo contrário, saia e anuncia que Jesus vive, cura, liberta e salva. Vamos agora aplicar esse trecho da palavra de Deus. Por toda a Escritura, nós observamos que Deus tem uma preocupação especial com a fome, com a alimentação, especialmente dos pobres e dos necessitados. Então, a partir disso, e nós vemos essa verdade nesse trecho, que Jesus ele coloca a fome como uma necessidade essencial da vida humana, eu e você devemos incluir em nosso orçamento financeiro doações, tentar encontrar, buscar, ir ao encontro dessas pessoas que precisam, que estão famintas, que são pobres e necessitados e que precisam da nossa ajuda. Crie o hábito de fazer essas ações de caridade, tá bom? Então essa é a primeira aplicação. Vamos lá. Outro ponto, líderes/pais. Cuidado com regras excessivas que afastam as pessoas de Deus. O Espírito Santo é que transforma os corações. Então cuidado para você não ser um legalista, você pai, você mãe, você líder. Você ser um legalista e colocar tanta opressão e regras diante dos jovens, dos adolescentes, ao ponto que isso não vai aproximar eles de Deus. Pelo contrário, vai afastá-los. Você precisa evangelizá-los com oração.
Você precisa evangelizá-los com um testemunho de amor. Você precisa evangelizá-los com o seu exemplo de vida. E deixar que o Espírito Santo faz o trabalho dele que eu e você não podemos fazer. Transformar corações. Então, às vezes, alguns pais são daquele estilo general de exército. E oprime aquele adolescente, oprime aquele jovem. E isso mais afasta ele do que aproxima de Deus. Tá? Então aqui vai uma dica que pode salvar o seu filho. Tá bom? Crie, veja o que Jesus está fazendo aqui a esse respeito. A Bíblia é contra a preguiça, mas o descanso é algo aprovado por Deus. O sono e as férias são importantes para nós. Então, talvez eu moro em Guarulhos, São Paulo, né? Bem próximo da capital paulista, e nós sabemos aqui o quão é comum, vamos dizer assim, entre aspas, um vício no trabalho. O vício no trabalho. Quantas pessoas hoje não estão viciadas no trabalho? E passam horas e mais horas fazendo hora extra, buscando sempre mais e mais e mais, trabalhando mais e mais. O descanso, as férias, é algo importante para o corpo, para a mente, para o espírito. Tá bom? Aproveite o momento para você poder fazer uma viagem rápida. Junte um dinheiro, está com dificuldade financeira, junte um dinheiro antes. 6 meses antes, já vai juntando 200, 300 reais por mês, guardando para que você possa passar alguns dias com o seu cônjuge, com os seus filhos, e assim poder dar uma restaurada, restaurar o corpo, restaurar a mente e descansar. Tá bom? É uma dica importante aqui que nós encontramos, tá? O amor deve ser o motivo de todas as regras, projetos e ações. Aqui está um fundamento importante para nós. Sabe, todas as regras que você for colocar na sua casa, ou na escola, ou no trabalho, ou na igreja, essa regra deve ser fundamentada no amor. O amor deve ser todo o fundamento de toda regra, de todo projeto, de todas as nossas ações. Quando as regras começarem a sufocar o amor e começar a ser legalista, aí eles deixou de fazer a vontade de Deus, e nós precisamos voltar, reiniciar tudo de novo e começar do zero para poder voltar do fundamento mais importante, ações que são de amor. Tá bom? Vamos lá, vai aplicando para sua vida, porque esse é um princípio bem genérico, né? Pode se aplicar em diversas situações. No culto, você tem prestado atenção na palavra ou no pregador? Faça esse exame você mesmo. Você presta atenção no pregador ou na palavra? Você está adorando ou procurando defeitos ali? Quando você está no culto, a maioria dos seus pensamentos são críticas do que está acontecendo naquele ambiente? Críticas como, por exemplo, como o microfone está alto, ou aquela moça cantou fora do tom, olha a roupa daquela outra mulher, essa criança não para de andar no corredor. Qual é a maioria dos seus pensamentos? Ou você está lá para aprender e poder ter um coração transformado e adorar a Deus com a sua vida? Observe os fariseus e os religiosos que estavam naquele lugar tramando matar Jesus, enquanto ali era um lugar de adoração e de ensino da palavra de Deus. Eu e você temos que tomar esse exemplo e examinar o meu e o seu coração, tá? Vamos lá. Você que sofre com bullying, ore e desarme seus agressores. Você vai se surpreender com esse conselho. Respondendo com confiança, bom humor e bondade. A ofensa perde sua força se você não ficar ofendido. Deixa eu comentar isso aqui com você. Vamos imaginar que alguém está sofrendo bullying, seja pelo estilo do cabelo, pela cor de pele, por ser gordo ou magro, por ser baixo ou alto, né? Por ter uma boca muito grande ou uma boca muito pequena, um nariz comprido ou um nariz largo, tanto faz. Na minha infância, a gente tinha, não sei se aquilo era bullying ou era piadas, né?
mas é fato que é comum. E aí, qual é a atitude correta e bíblica para a gente responder o bullying? Eu penso que nós temos pelo menos 3 possibilidades, 3 respostas possíveis. A primeira e mais comum é nós revidarmos. Então, se alguém falou do meu nariz, eu falo da boca dele. Se alguém falou que eu sou gordo, eu falo que ele é muito magro. Se alguém falou que o meu cabelo é muito cacheado, eu vou também criticar o olho da pessoa, sei lá. Revidar. Será que Deus apoia isso? Em segundo lugar, eu posso pegar aquela ofensa, aquele agressor, ele fala de algum defeito meu e eu me entristeço, fico magoado, fico irritado, eu fico ofendido com aquela agressão verbal que fez comigo, com aquele bullying, tá? Com aquela brincadeira, com aquela piada, chame como você quiser. Essa é a segunda possibilidade. Como Jesus disse, fale bem de quem falou mal de você. Olha isso. Fale bem. Ore pelos seus inimigos. Então, a partir disso, eu acredito que a terceira e a melhor possibilidade é você, vou deixar escrito aqui para você entender esse princípio e você poder aplicar na sua vida. Ore, em primeiro lugar, por aquelas pessoas e desarme. Pesquisa na internet a partir essa estratégia de combater o bullying. Desarmar ele. Muitos psicólogos aprovam essa ideia. Desarmar o agressor. Como? Respondendo com confiança. Mostrando que você não ficou ofendido com aquela brincadeira, com aquela ofensa. Com confiança, bom humor e com bondade. Sabe? Então, se alguém fala, por exemplo, para mim, olha, você é careca, eu posso responder, eu amo ser careca, porque assim eu não preciso pentear meu cabelo de manhã. Estou agindo com confiança, estou agindo com bom humor e estou agindo com bondade, porque eu não estou ofendendo o outro. Deu para entender? Eu não estou revidando. Então, é uma maneira de lidar com o bullying seguindo os princípios dos ensinamentos do Senhor Jesus. Já tem psicólogos, estudiosos a respeito do bullying que aprovam, que concordam com essa estratégia. Você vai se vingar? Você vai ficar ofendido? Ou você vai responder com confiança, com bondade e com bom humor? Tá bom? A ofensa perde sua força se você não ficar ofendido. Guarde isso, essa expressão é maravilhosa. A ofensa, ela perde a sua força se você não ficar ofendido. Então não fica ofendido com isso. Deus ama você e Ele te valoriza. Deus é o seu escultor, tá? Jesus tinha motivos para evitar a publicidade, mas nós devemos propagar o Evangelho. Então, evangelize com folhetos, evangelize por meio da internet, evangelize com a sua palavra, evangelize orando, evangelize anunciando Jesus. Se quiser ir para as praças, se quiser abordar pessoalmente, evangelize a sua família, no seu lar, nos seus parentes, seus amigos, na escola, no trabalho. Evangelize. Não temos essa proibição de não anunciar o Jesus. Pelo contrário, Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, tá bom? Então essa é uma aplicação para mim e para você. Eu encerro, estamos já encerrando, só um item antes. O que para os humanos é refúgio, para Jesus é matéria-prima de qualidade. Deus quer usar você. Então saiba que você nasceu com um propósito de vida. Então, talvez as pessoas olhem para você e te despreze e te desvalorize e que considere você como um refúgio. Talvez você mesmo, com a sua autoestima, esteja baixa e você se desvaloriza. Você é matéria-prima valiosíssima para Deus e Deus quer usar você. Você é útil nesse mundo. Aproveite a sua vida para fazer obras de bondade. O mundo é um lugar cheio de oportunidade para nós fazermos obras de bondade. Podemos, as crianças, ou os adolescentes, ou os jovens, ou os idosos, os viciados,
pregar o evangelho, cuidar do ministério infantil, interceder. São tantas as oportunidades que nós podemos fazer, e que o mundo é um lugar com muita oportunidade para eu e você podermos trabalhar e fazer uma obra eterna. Nós concluímos com um exame, com uma questão, com uma reflexão. A igreja ora, louva e prega. Mas eu deixo uma reflexão, uma pergunta. A quantidade de horas que a igreja está gastando para recuperar pessoas está suficiente? Faz esse exame. Então a gente vai no culto e nós oramos, nós louvamos, nós pregamos. Mas quantas horas de tudo isso, dessas reuniões, nós gastamos com o propósito de recuperar pessoas? Nós vemos aqui e aprendemos essa verdade, como Deus prioriza a vida, prioriza pessoas, prioriza o ser humano e a dignidade dele. Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e servir a Ele com excelência. Assim encerramos mais esse trecho da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.